Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula iremos tratar de mão de obra direta, também chamado de MOD ou simplesmente MOD. A mão de obra direta é o trabalho empregado de forma direta no produto ou serviço. Isso é super importante porque faz parte do D, de custos diretos. Ou seja, para ser considerada MOD, a gente precisa de apropriação direta, ou seja, sem rateio, para os produtos, seja o produto A, o produto B, o C, ou qualquer que seja. Bom, o que entra na MOD? A priori entra salário, mas também entram os encargos sociais e também os benefícios que a empresa decide incorporar aos salários. Obviamente que a MOD, como qualquer custo, ela precisa ter mensuração objetiva. Tá? E a gente costuma dizer que no Brasil o trabalhador ganha muito pouco, mas custa muito caro. O que é isso? Ele, para a empresa, ele acaba sendo um custo alto, mas o trabalhador ele acaba recebendo menos. A gente vai ver um pouco como isso acontece. Basicamente se deve aos elevados encargos que são pagos na folha de pagamento. Nós vamos trabalhar com um exemplo na base mensal, mensalista. Mas a gente pode também trabalhar com base na hora ou no horista. O livro traz exemplos de base hora e vocês podem olhar depois, ler no livro base da gente, que a gente está usando de custos, o exemplo de base hora. Eu vou trabalhar na base mensal, que é o mais comum mesmo. O que a gente tem na base mensal? Para começar, a gente tem dos 12 meses, 11 são trabalhados. Um mês é de férias. A gente tem ainda que quando o funcionário entra de férias, ele tem um adicional no salário dele, de um terço de férias. E a gente tem que lembrar também que existe no Brasil o 13º salário. Para simplificar o nosso exemplo, nós vamos usar uma remuneração mensal de 100. Não importa aí a dimensão, né? A gente não pode falar 100 é muito ou pouco. O que importa é a conta, a proporção. Isso que nós vamos explicar em breve. E o 100 é somente para poder simplificar a conta. Bom, vamos pensar nos encargos. Eu peguei aqui o exemplo de indústria e comércio, tá? Eu separei empresas não optantes do regime simples, no Simples Nacional, e empresas optantes do Simples. Eu peguei essa tabela, ela é fácil de pegar, na internet você tem vários sites fazendo resumo disso, mas você pode também ir na legislação, que é o mais adequado, e buscar a legislação para verificar qual é o percentual que incide. Mas a gente tem, para comércio e indústria não simples, basicamente 20% de INSS, 8% de FGTS, 3,2% de provisão de multa para FGTS, 3% de seguro acidente do trabalho, SAT, 3,3% de INCRE Sistema S, que é o SES, SEBRAE, SENAD, e 2,5% de salário, que dá um acréscimo aí no custo de 40%. Se a empresa for optante do Simples, ela vai pagar apenas a parte do FGTS, FGTS e provisão de multa, que vai dar aí 11,2%. Bom, vamos pegar aqui a tabela para a gente verificar como vai ser esse aumento de custo. Então, aqui eu tenho a linha de salários, salário de 100, 11 meses, dá 1.100. NS é não simples, S é a empresa optante do simples. Então, isso aqui vai ser o mesmo, sendo simples ou não simples. Férias, ele tem uma férias, né? Fecha aqui os 12 meses do ano, que vai dar um mês 100, 100. Quando ele entra de férias, ele tem um adicional de um terço, então um terço de 100 é 33,33, vai dar aqui e aqui. Além disso, a gente tem o 13º salário, que dá 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Ou seja, a gente tem um subtotal aí no custo de 1.333,33 no ano. Tá? Isso aqui é base ano. A gente está considerando os 12 meses, né? 11 mais 1, mais o 13º, que são 13 meses, mais um terço de adicional de férias. Bom, se a empresa não for optante do Simples, ela vai ter um adicional de 40% do
do subtotal. Isso vai dar 533,33 e vai levar o custo para 1.866,66. Se ela for optante do simples, o adicional é de 11,2, que dá 149,33, e o valor vai ficar um pouco menor, 1.482,66. Ora, se esse funcionário trabalha 11 meses no ano, então eu vou fazer a divisão de cada um desses valores por 11 para ver quanto é o custo trabalhado, o custo mês trabalhado efetivo. E aí a gente vai ver que isso aqui dá 169,70 comparado com a base 100, e aqui está dando 134,79 também comparado com 100. Ou seja, nesse caso aqui, a gente pode dizer que há um acréscimo de quase 70% em cima da mão de obra, e nesse caso aqui, há um acréscimo de aproximadamente 35% no custo da mão de obra. Óbvio que esses valores vão variar, a gente está falando aqui de 70% a mais do custo da mão de obra ou 35% a mais do custo da mão de obra, mas existem mais elementos que podem ser e que devem ser incluídos nessa conta que eu não estou considerando. Por exemplo, transporte, alimentação, plano de saúde e qualquer outro tipo de benefício que a empresa queira incorporar no salário. Então, todos os benefícios que a empresa, não necessariamente obrigatórios, que aí não é benefício, né? É obrigação, mas o que ela for adicionar ao salário precisa ser incorporado nessa conta. Tá? Isso vai fazer com que muitas vezes o custo da mão de obra chegue a 100%, ou seja, um trabalhador que tem um salário de 100, ele custe 200 para a empresa, por exemplo. Que essa é mais ou menos a conta, digamos assim, a conta rápida, a conta de padaria, como a gente chama, que as pessoas fazem, que os empresários fazem. Quer dizer, um salário, ele custa para a empresa mais ou menos o dobro. Pode até ser mais um pouquinho, ou pode ser menos um pouquinho, como a gente viu aqui, de 70%, é a mesma coisa que usar um multiplicador de 1,7. 1,7 é exatamente um multiplicador de 70%. A gente ainda não considerou outras coisas, como o aviso prévio indenizado, ou então os dias afastados por auxílio-doença, que isso faz com que o custo aumente. Bom, esses são os cálculos relativamente simples que a gente faz para fazer a incorporação dos encargos e benefícios no custo da mão de obra direta. Você tem outros exemplos aí no livro, e se você tiver dúvidas, coloque suas dúvidas lá no nosso fórum e a gente se vê na nossa próxima aula síncrona. Até lá, bom dia para todos.